Muito bem, essa é a aula do capítulo 33, Holiday volume 4. Vou fazer a dedução a partir das equações de Maxwell na forma diferencial, mostrando que elas chegam numa equação de onda, tá? E vou discutir qualitativamente como essas ondas se propagam no espaço, né? O campo próximo e o campo distante. Então você tem aqui as 4 equações de Maxwell. Essa daqui é a lei de Gauss, equação de Poisson, né, que é a lei de Gauss da forma diferencial. Divergente do campo elétrico é igual a densidade de carga dividido por epsilon. Estou colocando aqui epsilon em vez de epsilon zero, porque pode ser no material. Divergente de B igual a zero significa que não existem cargas magnéticas, enquanto ρ é a densidade de carga elétrica, não existe densidade de carga magnética, não existe monopolo. Aqui a lei de Faraday, rotacional do campo elétrico é igual a menos a variação do campo magnético no ponto do espaço. Então aqui só para você entender o que significa cada uma dessas expressões, né? Imagine o seguinte, divergente do campo elétrico é igual a densidade de carga dividido por epsilon zero, ou epsilon. Significa que se você tiver um ponto do espaço, o que é divergente? Divergente é fluxo por unidade de volume. Então você tem um ponto do espaço onde está surgindo linhas de campo elétrico. É isso que significa essa expressão. Um ponto infinitesimal, ok? Nesse ponto infinitesimal está surgindo fluxo. Então tem um fluxo divergindo por unidade de volume. E a quantidade de linhas de campo que estão surgindo é proporcional à densidade de carga. É isso que significa. Você tem que fazer cálculo 3 para entender essa bagaça. Divergente de B igual a zero significa que você nunca vai ter essa situação, ou seja, você nunca vai ter uma situação onde você tem um ponto do espaço surgindo linhas de campo magnético. Rotacional do campo elétrico, se é igual a menos a variação do campo magnético no tempo, significa o seguinte, essa equação aqui, vou até mudar de cor, então essa situação aqui, você tem um ponto do espaço, rotacional do campo elétrico é circulação por unidade de área. Então você tem um ponto do espaço infinitesimal que o campo elétrico está circulando. Se nesse ponto do espaço ele está circulando, significa que nesse ponto do espaço o campo magnético está variando. Então nesse ponto do espaço aqui eu tenho um vetor campo magnético e esse vetor campo magnético está variando, certo? Se ele estiver variando, quer dizer que o campo elétrico vai estar circulando em torno desse ponto. A última equação, a equação de lei de Ampère, circulação por unidade de área do campo magnético, ou seja, a rotação do campo magnético, é igual à permeabilidade magnética do material vezes a densidade de corrente. O que é a densidade de corrente? É corrente elétrica por unidade de área. O que significa essa equação aqui? Significa, vou fazer até de outra cor aqui para ficar bem didático. Significa que eu tenho campo magnético circulando, ok? Se num ponto do espaço eu tiver eu tiver uma densidade de corrente por unidade de área, um J vetor, certo? Ou se o campo elétrico nesse ponto do espaço estiver variando, também vou produzir um campo magnético circulante. Ou seja, se eu vario o campo magnético no tempo, num ponto do espaço, eu produzo o campo elétrico circulando. Se eu vario o campo elétrico, eu produzo o campo magnético circulando. Percebe que um vai retroalimentar o outro, certo? Para o campo magnético tem o adicional de que se eu tiver correntes, eu também vou produzir circulação do campo magnético. Agora é o seguinte, presta atenção nessa equação, nessas duas equações aqui, certo? Eu vou tirar o rotacional dessa equação, então está aqui, ó, o rotacional do campo elétrico, e eu vou utilizar uma relação lá da álgebra, que você conhece muito bem, porque você fez GA, passou em GA, você é um cara muito bom. O vetor A, produto vetorial, com o vetor B, produto vetorial, com o vetor C, isso é uma identidade matemática, vale para qualquer vetor.
é igual a B, produto vetorial, perdão, não é produto vetorial, burrão, é A produto escalar com C, menos, como é que é mesmo? A produto escalar com B vezes C. Isso só é possível se B e A puderem trocar de lugar, puderem comutar, certo? Vale para vetores normais, que não sejam operadores. O nabla é um operador, mas nesse caso aqui da nossa relação, o A é nabla, o B é nabla, então eles podem comutar entre eles. Então vai dar isso daqui. No vácuo, divergente de E vai ser igual a zero, porque no vácuo não tem carga. Então, no vácuo, esse cara é zero. Então, o rotacional do E é igual a menos... como é que é o nome dessa bagaça aqui? Laplaciano? Não lembro agora o nome. Que se dane também. Não sou professor de cálculo. Puta, mas um físico falar isso é feio, né? Tá. Então, rotacional do rotacional, isso daqui vai ser menos variação no tempo do rotacional de B. Então, isso daqui vai ser menos variação no tempo do rotacional de B. Mas o rotacional de B, olha para aqui, no vácuo esse cara é zero, no vácuo não tem correntes, vai sobrar variação no tempo desse cara aqui. Então, no vácuo, esse cara aqui vai ser menos, vai ser μ0, ε0, porque está no vácuo. Derivada segunda no tempo, acho que é Laplaciano mesmo o nome daquela bagaça lá. Não lembro agora. Ok, o que eu obtive aqui? Laplace... Opa, tá ao quadrado. Laplaciano do campo elétrico, que é derivada segunda. Passo para cá, mudo o sinal, né? Troco o sinal, vai ficar menos μ0, ε0, derivada segunda no tempo. Agora você fez um bom curso de Física 2. E eu te pergunto, que diabo que você deriva duas vezes no espaço e é igual a derivada segunda no tempo? Valendo um abraço. Isso daqui é uma onda, é equação de onda. Isso daqui é equação de onda. Se você fizer para o campo magnético, você também vai obter isso. E qual que é a velocidade da onda? Velocidade da onda é C é 1 sobre raiz de ε0, μ0. Pô, legal, hein? Legal, a gente descobriu aqui que a velocidade da onda eletromagnética é a velocidade da luz. Pá, fantástico. Seguinte, aí você tem que considerar que existe um atraso para a informação atravessar o espaço. Essa dedução é bem mais complicada, ok? O Moisés faz ela no final do livro 3. Mas eu vou escrever de uma maneira aqui, estilo Halliday, ok? Imagina que eu tenho uma carguinha aqui. A carguinha, vou até desenhar a carguinha aqui de azul. Então a carguinha está aqui, ela está se deslocando, ok? No espaço. Carguinha, o que é corrente? Corrente é quantidade de carga, ou seja, é uma carguinha que se desloca no tempo. Se eu multiplicar a corrente, certo? Se eu multiplicar a corrente pela distância, isso daqui é igual a carga vezes velocidade, ok? Eu não sei se você lembra da lei de Biot e Savart. Lei de Biot e Savart, lá da Física 3. Lei de Biot e Savart, ela é assim, uma correntinha vai produzir um campo magnético num ponto, então aqui é R, aqui é a corrente, e esse campo magnético, lei de Biot e Savart, vai ser μ0 e dividido por 4π dl. dl é o comprimento que a corrente está passando, certo? Produto vetorial com R versor dividido por R quadrado,
certo? Quando você inclui, então perceba que esse termo aqui, ó, é esse termo aqui, é Q vezes V, é a mesma coisa, ok? Quando você inclui o atraso devido à propagação, aparece esse segundo termo aqui, ó, que depende da aceleração. Então, esse termo aqui é igualzinho ao termo de Biot-Savart, e tem um termo que depende da aceleração, aparece a velocidade da luz aqui embaixo, e depende em vez de ser 1 sobre a distância ao quadrado, é 1 sobre a distância. Esse termo aqui, ele vai ser importante longe da fonte. Esse termo aqui é importante perto da fonte. Então, a gente chama esse termo aqui de campo próximo, esse daqui de campo distante. Ok, estou simplificando pra caramba aqui, tá? Só para você ver que tem uma conexão com a lei de Biot-Savart. E esse cara aqui que vai dar conta da nossa propagação de onda, porque o campo magnético, longe da fonte, vai ser proporcional com 1 sobre a distância. Como a energia, como a densidade de energia do campo magnético é B quadrado sobre 2μ0, o que você vai ter é que a densidade de energia longe da fonte vai ser proporcional a 1 sobre r quadrado, porque o campo magnético longe da fonte vai ser proporcional a r. Então, quando você levar ao quadrado, e a densidade de energia ser proporcional a 1 sobre r quadrado, é o que vai garantir você ter a frente de onda carregando energia, caindo com 1 sobre r quadrado, a interação. Entendeu, né? Ok. Uma última coisa, fazer um desenho aqui de como que o campo magnético e o campo elétrico se retroalimentam. Bem, então eu tenho uma corrente que está variando aqui no espaço, certo? Se deslocando no espaço aqui as cargas, a corrente variando no tempo. Deixa eu pintar de outra cor aqui, esse verdinho. E eu tenho um campo magnético que está circulando, sendo produzido por essa corrente, pela lei de Ampère. Então, a lei de Ampère aqui, se eu tiver uma corrente, eu produzo uma circulação de campo magnético. A variação do campo magnético nesse ponto aqui do espaço, ó, faz produzir em torno dele, desse ponto, um campo elétrico circulante. Então, vou produzir campo elétrico também desse lado. Então, deixa eu desenhar aqui, melhor aqui embaixo. Eu vou ter uma corrente, daí eu terei um campo magnético oscilante circulando aqui, então uma corrente oscilante produzindo um campo magnético oscilante circulando, e eu vou ter aí um campo elétrico nessa direção. A lei de Faraday me diz que se eu tiver nesses pontos do espaço aqui por onde está passando o campo elétrico variando no tempo, eu vou produzir em torno desses pontos campo magnético. Então eu vou ter aqui campo magnético circulando, certo? Opa, é para cá, para cá. Então você pegou o espírito, certo? Daí, por eu ter campo magnético circulando em torno do campo elétrico, o campo elétrico aqui é o vermelho, certo? Eu vou produzir mais campo elétrico. Então, eu vou ter uma figura assim que vai ser o perfil da antena de dipolo, da propagação produzida por um dipolo. E esse campo eletromagnético vai estar propagando para todas as direções aqui, tomando esse eixo aqui como simetria. Ele vai estar propagando, onde a intensidade vai ser maior nessa direção aqui, certo? Tomando simetria axial. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.